Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, iremos ver os conceitos de derivada direcional e gradiente de uma função. Primeiramente, por que é importante entendermos a derivada direcional? A derivada direcional, como iremos ver, pode ser considerada como uma generalização das derivadas parciais, em que a derivada direcional permite-nos encontrar a taxa de variação de uma função, até aí nada de novo, que nós já encontramos a taxa de variação de uma função usando derivadas parciais. O que diferencia a derivada parcial da direcional é que na derivada direcional nós teremos a taxa de variação de uma função em qualquer direção. Essa é a grande diferença de uma derivada direcional de uma derivada parcial. Relembremos as derivadas parciais em um dado ponto. Então, se temos essa função, podemos facilmente encontrar as derivadas parciais da função em relação a x em relação a y e calcularmos o valor dessa derivada no ponto em que x é igual a 10.000 e y 625. Encontraremos 1,5 e 8. E como interpretamos esses valores? Bem, o valor de 1,5 pode ser interpretado como a variação no valor da função f para a variação em x de uma unidade. Assim, se a quantidade empregada de mão de obra aumentar em uma unidade, a produção irá aumentar em 1,5. Ou, de forma contrária, a redução na mão de obra empregada em uma unidade irá reduzir agora o produto em 1,5. Assim, cada derivada parcial irá nos fornecer a taxa de variação da função na direção paralela aos eixos de coordenadas. Relembre aquela interpretação gráfica que nós vimos de derivadas parciais, em que ora nós variávamos x, ora variávamos y, e aquelas retas que eram tangentes em relação às curvas, obtidas no momento em que mantemos x e y constante. Então, por exemplo, vamos considerar essa figura em que o azul é a superfície, o valor de z, para diversos valores de x e y. Então, se calcularmos a derivada parcial da função em relação a x, isso indica que estamos mantendo o valor de y constante. Por exemplo, aqui. O valor de y está constante, mas o valor de x irá sofrer alguma variação. Então, podemos pensar que nós tínhamos esse ponto no plano x e y, e agora x variou e agora estamos nesse ponto no plano x e y. Então, perceba que há um deslocamento paralelo em relação ao eixo x. Isso quando pensamos na derivada parcial em relação a x. Por outro lado, se agora calculamos a derivada parcial em relação a y, agora, por exemplo, supomos que x está fixo nesse ponto. E aqui nós podemos ter, então, diversas variações para o valor de y. Então, nós tínhamos inicialmente, chamando de zero, esse ponto no plano x e y. Tínhamos essa quantidade de x e mais ou menos essa quantidade de y. Só que y aumentou, por exemplo. Então, agora estamos nesse outro ponto no plano x e y. E veja que esse deslocamento, nesse caso, é paralelo, só que agora em relação ao eixo y, porque estamos calculando a derivada parcial da função em relação a y. Então, as derivadas parciais da função z, nós vimos anteriormente que são definidas como limites. A derivada parcial da função em relação a x, então, é dado pelo limite, com essa variação de x, denotada aqui por h, tendendo a zero. Mas o valor de y, então, é sempre mantido constante. A derivada parcial de y, por sua vez, nesse caso, nós temos agora uma variação de y, denotada aqui por h. E esse limite será a nossa derivada da função em relação a y,
no ponto em questão. Perceba que, então, na derivada parcial, a variação h ora ocorre com x, ora ocorre com y. Podemos estender esse conceito de derivadas parciais avaliando, então, a taxa de variação de uma função de várias variáveis. Estamos aqui utilizando duas variáveis por simplificação, mas tudo que estamos vendo nesse vídeo para duas variáveis é diretamente generalizável para três variáveis. Então, essa taxa de variação para essa função de várias variáveis no ponto P e em relação à direção arbitrária denotada pelo vetor U. Essa derivada que permitirá determinar a taxa de variação dessa função em uma dada direção arbitrária será a nossa derivada direcional ou direcionada de f no ponto P em relação à direção definida por U, avaliando assim então a taxa de variação de f em infinitas direções, uma vez que U pode assumir infinitos valores. Generalizando então o conceito de derivada parcial com a derivada direcionada, vemos agora que na derivada direcionada nós temos uma variação h tanto em x e y. E essa variação é multiplicada por a e b, respectivamente, para x e y. Esse valor a e b é denotado aqui pela direção do vetor u. E essa derivada direcionada é denotada d para a derivada direcionada, subscrito u para indicar o vetor unitário da direção, estamos considerando, e f no ponto x0, y0, que denota a função que estamos avaliando. Se esse limite existe, então a derivada direcionada du de f será a taxa de variação de f no ponto x0, y0 e uma dada direção denotada por AB. Perceba que, se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem uma derivada direcional na direção de qualquer vetor u, denotado cosseno de θ, seno de θ, que é igual a b. E essa derivada direcionada pode ser encontrada efetuando esta operação. Perceba que essa operação simplifica o cálculo anterior, ou seja, não precisamos calcular o limite a cada derivada direcional que desejamos encontrar. Nós podemos utilizar a derivada parcial de x vezes o valor a, mais derivada parcial de y vezes o valor b. Isso nos remete ao que trabalhamos também com derivadas parciais. Nós vimos que uma derivada parcial é nada mais do que um limite, como vimos por esse slide. Contudo, quando calculamos uma derivada parcial de uma função, nós não necessitamos calcular sempre o limite. Nós já temos regras que nos permitem encontrar facilmente a derivada parcial de quaisquer função em um dado ponto. O mesmo ocorre aqui também para a derivada direcionada ou direcional. É interessante perceber que podemos escrever a derivada direcional de uma função diferenciável como um produto escalar de dois vetores. Podemos então representar a derivada direcional, que é a mesma, só que agora então como um produto de vetor. Perceba que ao efetuarmos esse produto, teremos então fx vezes a mais fy vezes b, que nada mais é do que temos aqui. Como separamos, então agora nós podemos ter então fx, derivada parcial da função em relação a x e y, vezes o vetor u, em que o vetor u é dado pelo cosseno de θ, seno de θ igual a AB. É interessante analisar um caso especial, quanto aos valores do cosseno e do seno e sua implicação. Vamos relembrar do círculo unitário. Nós vimos, então, que uma derivada parcial da função em relação a x pode ser considerada como uma variação paralela ao eixo x. Por quê? Por exemplo, y está fixo nesse valor
E nós temos aqui o x, por exemplo, estando aqui, então teremos esse ponto no plano x e y. Perceba então que essa reta será paralela ao eixo x positivo. E analisando aqui, então, nós temos o ângulo que essa variação, essa reta, como ela é paralela ao eixo x, nós temos um ângulo aqui de 0 radianos. E nós sabemos que, nesse caso, nós temos o cosseno de 0 ou 2π, por exemplo, será igual a o primeiro valor 1. Por quê? Porque aqui nós temos no primeiro x, no segundo y, igual ao cosseno. E o seno de 2θ será igual a, nós temos aqui o segundo valor, 0. Memorize essa relação que nós iremos utilizá-las adiante. Perceba aqui então que quando nós temos uma derivada parcial em relação a x, nós temos esses valores para o cosseno e para o seno. Por outro lado, se estivermos calculando f de y, então agora, por exemplo, o valor de x está fixo em um dado ponto, e o que nós teremos, ou seja, o valor de x estará fixo nesse ponto, e o que nós teremos é o valor de y sofrendo alguma variação, tanto aumentando quanto diminuindo. Imaginemos que y estava inicialmente aqui, então estamos nesse ponto, no plano x e se y sofrer alguma variação, aumentando ou diminuindo, nós teremos um deslocamento paralelo aqui ao eixo y. E essa reta, ela tem um ângulo de 90 graus, ou π2 radianos. E qual será o valor que nós temos aqui? Basta consultar o círculo. Nós temos que o cosseno de θ será igual a 0, cosseno de π sobre 2 será igual a 0, e o seno de π sobre 2 será igual a 1. Então, agora, para a derivada parcial em relação a y, nós teríamos esses valores. Isso é importante, pois isso irá nos permitir encontrar os casos específicos para a derivada direcional, que são as derivadas parciais. Observe que nós vimos que u é dado pelo cosseno de θ, seno de θ, isso é igual a AB. Nós vimos, então, que quando calculamos a derivada parcial em relação a x, nós temos o cosseno de 2θ igual a 1 e o seno de 2θ igual a 0. E, de forma equivalente, podemos pensar que quando calculamos a derivada em relação a y, temos uma reta, movimento paralelo ao eixo y, em que nós teríamos um ângulo de 90 graus em relação ao eixo x positivo. Então, teríamos cosseno de π sobre 2, que é igual a 0, e seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, imagine o caso especial em que agora u é igual a i, vetor u é igual a um dado vetor i, e esse vetor i é igual a 1 e 0. Ou seja, a é igual a 1 e b é igual a 0. Veja que nesse caso, ao efetuarmos essa multiplicação, seria f de x vezes o primeiro valor, que é 1, mais 0 vezes o segundo valor, f de y. Todo esse termo seria anulado. Então, nós teríamos que, para esse caso especial, a derivada direcional, nessa direção, 1 e 0, seria simplesmente a derivada parcial em relação a x. Por outro lado, se agora tivermos um vetor u igual a j, dada por 0 e 1, nós teríamos então que, fazendo a operação, teríamos f de x, como agora o a é igual a 0, seria igual a 0, mais f de y
vezes b, que nesse caso seria 1. Teríamos então que a derivada direcional djf seria simplesmente a derivada parcial em relação a y. E esses vetores i igual a 1 e 0 e j igual a 0 e 1 estão indicando são a direção da variação que nós teremos para essa taxa de variação da função, que nós vimos por meio do círculo unitário ilustrado. Então, por meio desta derivada direcional, podemos encontrar qual a taxa de variação de z em x0 e y0 na direção de um vetor unitário arbitrário, u igual a b. A derivada direcional, então, irá dar a taxa de variação dos valores funcionais de f, x e y em relação à direção e sentido desse vetor unitário que nós temos aqui. Então, uma variação de x para cá, uma variação de y, e as duas nós temos, então, somando os dois efeitos, nós temos essa direção e essa variação dos valores da função. Perceba que u é um vetor unitário com ângulo θ, e esse ângulo é formado com a parte positiva do eixo x. Considerando agora uma superfície S, denotada aqui por azul, na figura nós temos então z, que depende de x e y, P no ponto x0, y0 e z0 é um ponto na superfície dessa função S, P' e Q' são pontos no plano x e y, e o plano que passa por P', Q', que é esse plano mais ou menos alaranjado aqui, faz um ângulo θ, radiandos, com a direção positiva, com esse eixo, com a direção positiva do eixo x. Então, esse ângulo aqui. Esse plano intercepta a superfície S nessa curva C, que está denotada. A derivada direcional, então, dUf, calculada nesse ponto P, é a inclinação da reta tangente, essa reta tangente aqui, de vermelho, a curva C no ponto P. E essa reta tangente irá nos dar a taxa de variação de Z na direção de um dado vetor unitário U. Vamos resolver um exemplo. Encontre a derivada direcional para essa função f de x, sendo que u é um vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6 radianos, no ponto x0, y0 igual a 1 e 2. Primeiramente, basta você reescrever aqui a sua fórmula para a derivada direcional, que nada mais é do que a derivada parcial em relação a x avaliada no ponto 1 e 2, vezes a, mais a derivada parcial de y avaliada nesse ponto, vezes b. Então, nós temos f de x vezes o cosseno de θ, mais f de y vezes o seno de θ. Para você encontrar o valor do seno e do cosseno, você deve utilizar aqui o círculo unitário. E aí, consultando o círculo unitário, o θ sobre 6 está aqui. E nós temos os valores para ele. Raiz de 3 sobre 2 para o cosseno e 1 sobre 2 para o seno. Então, basta substituirmos aqui na função. Encontramos as derivadas da função. Então, será 3x ao quadrado menos 3y, a derivada em relação a x, vezes o cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2, mais a derivada parcial em relação a y, que é menos 3x mais 8y, 2 vezes 4, 8,
e derivando o menos 3xy, que será menos 3x. Isso derivando em relação a y. Vezes meio, e esse meio, de onde é o meio? É o seno de π sobre 6, que nós vimos ali no círculo unitário, é igual a meio. Resolvendo essa operação, chegaremos a esta expressão. Como estamos avaliando no ponto 1 e 2, devemos então substituir x na função por 1 e y na função por 2. Efetuando as substituições e o cálculo, teremos a derivada direcional du para a função f no ponto 1, 2, será igual a aproximadamente 3,9. E essa, então, será a taxa de variação da função z na direção desse vetor u. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e até a próxima.